Olá, eu sou Oswaldo Lucon e eu vou falar um pouquinho sobre clima nesses 10 anos da Conferência Cidades Verdes. Eu gostaria muito de agradecer ao Centro Brasil no Clima, ao Instituto Onda Azul, ao André pelo convite, gentil convite e, obviamente, a memória do amigo Alfredo Sirquis. Vou falar um pouco sobre a agenda urbana, cidades na defesa do clima, com base naquilo que eu faço na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, no Instituto de Energia e Ambiente da USP e em relatórios como os do IPCC, o do PNUMA GEO6 e da Rede de Mudanças Climáticas Urbanas. Também gostaria de lembrar do trabalho que fizemos junto no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Muito bem. A pauta dessa reunião é Cidades para a Defesa do Clima, e na qual nós devemos falar em soluções e oportunidades e em inovação na governança. A solução e oportunidades vem na gestão urbana e das empresas para mitigar os impactos locais e globais. Enquanto a inovação na governança pública e privada requer algumas atitudes como transparência, diversidade e colaboração. E aqui eu já adianto algumas palavrinhas que estão em inglês, mas que sintetizam a tônica desta fala. A primeira é o chamado lock-in positivo, é o travamento da infraestrutura e das decisões de governo perante uma economia de baixo carbono. E isso, o corolário disso é evitar o lock-in negativo, que são aquelas construções, toda a infraestrutura que vai durar 50, 100 anos e que vai impedir de nós revertermos as emissões de gás de efeito estufa e vai comprometer também a resiliência, a adaptação aos impactos das mudanças climáticas. Essas letrinhas abaixo, MLG, são o acrônimo em inglês para governança multinível, o que leva em conta os entes subnacionais e todos os stakeholders da sociedade civil, as empresas, as minorias, todos os grupos e esse policentrismo na tomada de decisão. Muito bem. As cidades são grandes núcleos, né? Isso vou falar um pouco mais do contexto, e elas são bastante diversas. Existem cidades que já estão cristalizadas, que é muito difícil mudar, e existem cidades que são novas, em que nós podemos ainda planejar alguma coisa. Existem também as cidades que estão em rápida transição, na qual nós podemos, através de medidas de planejamento, de uso do solo, de códigos de edificação, evitar maiores impactos e até rumar para uma economia de baixo carbono. Economia essa que considera a cidade como um grande sistema. Então, vamos falar um pouco sobre esse contexto. O mundo é urbano. 4,3 bilhões de pessoas, segundo o último relatório do IPCC, ou 55% da população mundial no ano de 2018 é urbana. Isso deve subir para cerca de 68% em 2050. Quase 1 bilhão de pessoas vivem em assentamentos informais, tais como favela. Há uma positiva correlação entre renda e urbanização. As cidades, em geral, são mais ricas do que o campo. Mas há também um aumento na área que as cidades devem ocupar, que deve ser um aumento entre 50% e até 200% no meio desse século. As cidades possuem um grande metabolismo e, com isso, uma alta pegada de carbono. Então, aquelas emissões que nós vemos lá na Amazônia, elas são induzidas pelas atividades que vêm da cidade. Cerca de 62% das emissões mundiais e 66%, que dá 2/3 das emissões da América Latina, baseadas no consumo, vêm das cidades. E isso pode dobrar, essas emissões podem dobrar até 2050, os números absolutos. As cidades são, como eu falei, sistemas, elas são bastante complexas e devem ser tratadas assim. Elas são sistemas alimentares, onde não só, digamos, o suprimento de alimentos é importante, mas evitar perdas
saber embalar, saber estocar e saber movimentar é importante. É um sistema de mobilidade, então muito importante definir que as pessoas trabalhem, estudem perto de onde moram, que são as chamadas centralidades. São sistemas hídricos bastante sofisticados e energéticos, que incluem essa ideia do metabolismo. Agora, com a energia descentralizada, as cidades também passam a gerar eletricidade e ter uma maior influência na matriz. Cidades, elas abrangem sistemas complexos, como edifícios que podem ser residenciais, comerciais, públicos, todos os sistemas de transporte leve, transporte pesado, o transporte não motorizado, os diversos tipos, os diversos modais e intermodais de transportes. Algumas indústrias também estão dentro do perímetro urbano e várias questões de uso do solo, inclusive a agricultura urbana, que se aponta como uma solução, digamos, de sustentabilidade pela produção local de alimentos. Isso eu estou falando tanto na zona urbana como na zona periurbana. O conceito próprio de cidades, ele não é um conceito único, não é simplesmente a jurisdição da cidade. Ela pode ser uma conurbação, pode ser uma metrópole e pode ser uma esfera, uma área de influência, que inclusive abrange como se chamam, as isocronos, né, que é o mesmo tempo para se deslocar de um lugar a outro. As cidades, como eu falei, podem ser maduras, cristalizadas, difíceis de modificar, porém com potenciais de exploração da infraestrutura que já está instalada em áreas consideradas deterioradas, em expansão ou cidades novas, o que requer diferentes abordagens. E, finalmente, lembrando que redes de cidades possibilitam aprendizados. Nós temos, as cidades, elas apresentam várias disparidades, e então a justiça, não somente a justiça climática, mas todas as questões de equidade, de acesso aos bens, são fundamentais para a sobrevivência das sociedades que estão nas cidades. Né? Isso é muito importante. Existe uma série de co-benefícios também em se preservar as cidades e se adotar economias mais sustentáveis, principalmente nos fundos de vale. E existem também, quer dizer, aqui a gente pode ver que há outras dimensões, como por exemplo a do turismo, na qual é muito importante como geração de renda no setor terciário. As soluções apontadas são aquelas que todos sabemos e podemos e serão discutidas nesse encontro. É uma profunda descarbonização, que é uma transformação e não uma mera transição, um aumento da resiliência bastante responsável e não reativo depois que ocorrem os desastres. Toda a questão de soluções baseadas na natureza, né, como arborização, uso do solo, planejamento do solo urbano, lembrando que depois que a cidade cristalizou é difícil mudar, e o foco nos co-benefícios como a redução da poluição, o saneamento básico, a equidade e a justiça. As abordagens preventivas, elas são mais baratas, principalmente aquelas do uso do solo e da infraestrutura. Esse é o efeito lock-in que eu mencionei no início. As soluções estão aí, nós vemos elas todos os dias em termos de mobilidade, a mobilidade, digamos, não motorizada, a motorizada com alta eficiência, a motorizada com novos combustíveis e novos energéticos, novos vetores, o planejamento do uso do solo e código de edificações, que faz com que nós tenhamos um conforto passivo de iluminação, ventilação e digamos, de bem-estar, né? Inclusive de poluição ocupacional, redução de poluição ocupacional por edificações. As centralidades, que são aqueles bairros que podem receber trabalhadores, moradores e que são centros de convivência, que permitem que diferentes gerações
consigam ocupar esse espaço e conviver. Aí é muito importante lembrar também a importância dos cinturões verdes e das divisões, dos limites das cidades para as zonas periurbanas. A expansão desordenada da cidade é um forte indutor de impactos que, se não controlado, depois sai muito mais complexo de reverter. Como referências, eu já mencionei o sexto relatório do IPCC, que saiu agora. Esse é o volume 3 de mitigação, mas existem outros dois, de adaptação e de ciência do clima. Esse relatório muito interessante do Geo4Cities e o CCRN. Estamos agora redigindo o terceiro relatório de avaliação dessa rede de pesquisas em mudanças climáticas urbanas. Finalmente, eu gostaria de citar aqui, coordenado pela minha colega Jussara Carvalho e pelo subsecretário Eduardo Trani, toda a agenda de resiliência e adaptação, que com o apoio da GIZ alemã, nós temos esse programa Municípios Resilientes, que apresenta um interessante guia de adaptação e resiliência climática para municípios e regiões. E com isso eu agradeço a todos vocês e desejo um excelente evento.